De volta com o nosso Você Bonita para um papo super legal, vocês vão adorar. Mandem perguntas no @VocêBonitaTV. Convidamos mais uma vez o endocrinologista, Dr. João Aguiar, bem-vindo. Muito obrigado. Para mais uma aula, que eu sei que essa daqui é bem importante, bem séria. Sem dúvida. Né? Porque comentar aí de uma relação de alguns problemas, de algumas questões autoimunes. Então, hoje, especificamente, você vai falar de tireoide com o glúten. Se o glúten pode, então, piorar tudo, é algo bacana para a gente entender, né? Na verdade, assim, a doença tireoidiana, a causa mais comum é uma produção de anticorpos que atacam a nossa glândula. Então, é uma doença autoimune. Tá? E a doença celíaca é uma doença autoimune também. E essas doenças, elas caminham juntos. Então, há prevalência de diabetes com doença celíaca, de doença celíaca com distúrbio tireoidiano, com artrite reumatoide. Então, toda vez que você tem um quadro, um diagnóstico certo, que a pessoa tem uma doença autoimune, é de boa norma do profissional que está atendendo pesquisar as demais, tá? Certo. Mas é muito importante que as pessoas entendam que a diferença dos problemas do glúten, porque existe a alergia, né? Existe a doença celíaca, é uma doença autoimune, existe a intolerância ao glúten. E isso é muito mal explicado às vezes. Por exemplo, o que é a alergia? Você come o glúten e alguns minutos depois você começa a ficar com pápulas, com coceira no corpo. Vermelhidão. Isso é um problema. É muito próximo à ingestão, né? Existe a intolerância ao glúten, que é geralmente uma reação antígeno-anticorpo. Você come o glúten, aí o seu corpo não consegue digerir, né? Aí a sua barriga estufa, né? E você tem dor de cabeça, dores abdominais, e existe a doença celíaca. A doença celíaca, sim, tem relação, pode ter alguma relação lá. A doença celíaca, você tem uma agressão da proteína ao intestino. Aí você atrofia seu intestino e normalmente o paciente tem diarreia. Tá? Então é muito importante a gente diferenciar as patologias, porque é tudo colocado num local só. E isso é muito importante para você fazer o diagnóstico, porque, por exemplo, a doença celíaca, ela pode levar, no futuro, um câncer intestinal pelo processo inflamatório. Mas a gente já recebeu aqui uma vez, eu me lembro, era uma chefe fazendo uma receita que contou que demorou tantos anos para descobrir, 17 anos, ela tinha passado por umas 4 cirurgias no intestino e que mais um pouco ela poderia vir a óbito porque não descobria que era doença celíaca. Hoje, você acredita que seja um pouco mais fácil, doutor? Então, assim, com um acompanhamento médico, fazendo testes, né? Como que a gente hoje normalmente, tem certeza? Assim, eu sou dentro da medicina, eu sou formado há quase 30 anos, onde a clínica é soberana. Então, você conversando com o paciente, você vai entender a queixa dele e você vai direcionar para o diagnóstico, né? Existem exames específicos, existe sensibilidade boa dos exames, quase de 100%, por exemplo, para você identificar uma doença celíaca. Né? E aí, diante do diagnóstico, você pode ir atrás das outras. Você pode ir atrás de uma artrite, você pode ir atrás de um lúpus, de um problema de tireoide, né? Uma diabetes. A mais associada é a diabetes do que a tireoide. Né? Mas, doutor, aquele paciente, por exemplo, que enfim, descartou uma doença, um caso celíaco, tá? Então já fez os testes, não tem. Intolerância só ao glúten. Tem aquela sensibilidade. Se ele tiver uma outra doença autoimune, então pacientes com doenças autoimunes, sejam outras, e até nem só falando de tireoide, o glúten inserido na dieta, ele pode atrapalhar? Sim. Por exemplo, vamos supor que você não tem a doença de glúten, tem um problema tireoidiano, você não sabe, né? Você fez uma agressão no seu corpo e toda agressão, o seu corpo pode reagir de uma maneira diferente. Então, por exemplo, se você comeu um glúten, ficou estufada, você pode liberar anticorpos quando seu tireoide lá em cima começar a desenvolver um processo que você não tinha antes. Tá? Porque você ter um anticorpo não significa que você vai ter a doença, precisa de um fator ambiental. Tem pessoas que têm genes de diabetes, aí uma infecçãozinha lá na infância, a pessoa, pronto, virou diabética.
Se ela não tivesse essa infecção, ela ficaria a vida toda sem diabetes, né? Porque é uma inflamação. É uma inflamação. Do corpo todo. Então, por exemplo, você tem uma gripe, você pode ter ataque na sua tireoide e começar a desenvolver um hipotireoidismo. Os anticorpos estavam lá latentes, lá sossegadinhos, estão positivos, mas você não desenvolveu a doença tireoidiana. Entendi. Aí você comeu o glúten, inflamou, tem a intolerância, né, que não é a doença celíaca. Então, você vai liberar toxinas, vai liberar mediadores inflamatórios e você pode desencadear um processo que antes você não existia. Tá. Né? Outra coisa importante também que eu vejo muito na mídia é correlacionar o glúten ao emagrecimento. Você tirar o glúten da dieta e falar assim, eu vou fazer uma dieta sem glúten e vou emagrecer. Normalmente você não vai, a dieta, você não vai proporcionar emagrecimento porque você tirou o glúten, é porque você tirou esses caras aqui, ó. Que tudo tem glúten. Que tudo que está aqui é calórico. Então é indireto o efeito, né? Então tem pessoas sadias que, eu vou zerar o glúten da dieta. Aí você começa, tira, né? Você vai parar de comer bolo, pão, macarrão, você vai perder peso. Lá na frente, quando você começar a comer, você não deixou de produzir aquelas enzimas específicas, você pode desenvolver uma intolerância lá na frente. Olha só. E a gente não se atenta. Aqui é um molho? É um molho. Tem glúten? Tem. Esses molhos mais grossos, eles são enriquecidos com farinha, tipo sopa industrial, tudo isso aí. Olha só. Tem, assim, não andou, não voou, não nadou, você tem que ver se tem o glúten ou não. Como é que é? Não voou, não nadou. E não correu. Não correu. Vai ver se tem glúten que pode ter. Foi boa. Mas, pensando, claro, a gente está falando de um grupo de carboidratos. Sim. E antes até da pauta começar, a gente estava no intervalo, eu estava comentando com o doutor. No final, a gente precisa ler rótulo, né? Sem dúvida. A gente precisa ter a certeza no rótulo que aquele fabricante está garantindo que não tem glúten nem contaminação cruzada. Porque esse é um outro problema. Isso já foi motivo de leis, né, para rotulagem de alimentos, né? E hoje as indústrias boas, elas colocam a ausência, tá? Então, não tem glúten, aí você tem certeza que não tem, né? Agora, se não tiver escrito, você tem que correr atrás, você tem que saber identificar aonde tem glúten, né? Tá. Qualquer farinha, salvo exceções, a farinha de tapioca pura, ela não vai ter glúten, tá, né? Mas o resto tudo tem. Cervejas, né? Molhos, até batom tem glúten, né? Até gloss labial tem glúten. Nossa, gente, olha lá. Então você que tem o problema, você tem que começar a identificar e às vezes coisas que você nem imagina, quando provocar o sintoma em você, você tem que ficar esperto. Eu vou deixar uma pergunta, você me responde daqui a pouquinho, que é o seguinte, se pessoas, então, que não têm doença autoimune, que não têm sensibilidade e intolerância, vão se beneficiar retirando o glúten da dieta, como você enxerga? O único benefício vai ser reduzir o aporte calórico na dieta. Então, por exemplo, os carboidratos são 4 calorias por grama. Então, você aqui só tem carboidratos. Então, você tirando essas calorias da sua dieta, você vai se beneficiar indiretamente. Não porque o glúten é um agente vilão. Entendi. É porque o glúten é um dos componentes nos alimentos onde os macronutrientes de carboidratos prevalecem. Então, isso que pegou fama, né? Tira o glúten e você emagrece. Não, o efeito é indireto, tá? Mas se a pessoa, por exemplo, tirar esse pão e colocar um outro sem glúten, com a mesma caloria, ela disso ela vai se beneficiar. Não vai. Balanço calórico vai ser idêntico, então não vai. Outra coisa importante é que essa pergunta é muito pertinente, pois quando você tira um ingrediente da sua dieta por muito tempo, o nosso corpo é muito inteligente, ele produz uns ácidos que desintegram os alimentos. Então você para de comer, o corpo para de produzir. Aí quando você reintroduz aquele alimento na sua dieta, você pode ter uma intolerância futura a coisas que você não tinha no passado. Isso é verdade? Isso, acontece. É só você fazer o teste. Vamos pegar você, que tem uma dieta super saudável, vai comer uma calabresa para você ver. Nossa Senhora! Não dá então, porque a sua enzima pertinente a isso, que é a lipase, né? Ela está ali cegadinha, que você não usa na dieta, então você vai ter uma indigestão, você vai fermentar aquilo lá. Alguma coisa vai acontecer. Vai acontecer, né? Menor ou maior proporção. Né? Vai depender da quantidade. Essa inflamação pode gerar um processo de tireoidite, né? E desencadear um processo que estava latente lá e acordou. Bem,
é importante você pesquisar, apesar que a tiroidite, o hipotiroidismo tem que ser pesquisado em pacientes com antecedentes familiares, pacientes que têm um colesterol alto, né? Mulheres que querem engravidar e perderam, tiveram história de abortamento. Também. É muito importante. Né? Esse é de Hashimoto. Isso, que é autoimune. Né? Tá. Você não tinha, comeu glúten, apareceu lá em cima em você. E acabar com os mitos do hipotireoidismo, que engorda. Isso é um... Se controlar... Se controlar não engorda. Tanto que se eu repor hormônio tireoidiano com uma paciente que tem deficiência, ela não vai emagrecer se ela não fizer dieta. Existem fatos comprovados sobre o hipotireoidismo que aumenta peso de retenção hídrica. Tá. Não gordura corporal. Pode levar ao aumento indireto do peso, pois você fica mais preguiçoso, você vai menos na academia, você faz... Mas não é diretamente. Até que o hormônio seja numa dosagem ideal, equilibrado, o corpo ele vai tendo que se adaptar e aí pode dar um cansaço um pouquinho maior no início. Isso aí. Doutor, deixa eu aproveitar que a gente está falando dessa questão de doenças autoimunes e eu acho sempre importante a gente debater, e você no consultório, na parte clínica mesmo, como você colocou, eu não sei se é impressão ou se de fato as pessoas têm desenvolvido mais doenças autoimunes ou mesmo mais cedo. Hoje a gente, eu venho ao longo de 11 anos de Você Bonita e a gente sempre bate nessa tecla e me parece do que a gente já tem dito que realmente pessoas mais jovens têm apresentado queixas e acabam descobrindo uma doença autoimune, né? Eu tenho amigas, inclusive, com algumas. E aí, penso eu, isso está relacionado a hábitos, a qualidade de vida, enfim, a questão do estresse, como as pessoas lidam com o estresse? Sem dúvida. Hoje, eu considero uns fatores importantíssimos nessa colocação aí. Primeiramente, é a facilidade de diagnóstico. Começou a se pensar mais nisso. Antigamente, essa doença não existia. Hoje hoje os métodos de diagnóstico estão muito mais eficientes, né? E hoje também existe muito mais exposição ao fator causal. Mais infecções, as pessoas estão comendo muito mal, né? Desde a infância. A prevalência de obesidade na infância aumentou muito, deu uma estacionada. Agora, eu não sei como é que vai ficar pós-pandemia isso. Nossa Senhora. Mas o último relato que a gente tem é que estacionou, subiu. Nos últimos 3 anos parou, agora não temos dados. Então, fator causal, que é a exposição do meio ambiente, aumentou. Né? E o diagnóstico também. Os médicos estão mais experientes para fazer o diagnóstico. Então, com isso, você tem mais diagnóstico da doença e ela aumenta tanto. E sempre essa linha de tem uma, vamos atrás de outra. Né? Aí você vai fazendo mais diagnóstico. Aí as casuísticas vão aumentando. E as pessoas podem, então, ter, sim, algumas doenças autoimunes que acabam sendo relacionadas. Existem síndromes poliglandulares, né, autoimunes, que são problemas na tireoide, diabetes, vários sistemas endócrinos e não endócrinos envolvidos. A gente caracteriza nesses grupos, aí você tem um diagnóstico, rastreia, né, e faz o tratamento adequado. Aí, gente, é para sempre, né? Um controle, um cuidado para sempre. Tem já perguntinha, Fu? Vamos colocar a perguntinha do público, doutor, e a gente vai desenrolando. Juscelina, obrigada, um beijo para você. Tem o hipotiroidismo, mas tem o intestino preso. Tem alguma coisa a ver com tireoide? Então, primeiramente, se você tiver com o tratamento em dia, com seus exames corretos, provavelmente não. Temos que ir atrás de outra causa. Né? Porque o hipotiroidismo, você pode estar com um problema e ter o problema controlado. Se ele está controladinho, se está tomando remédio, o seu TSH está dentro da meta que o médico estabeleceu, provavelmente você não tem essa relação. Aí você tem que ir atrás de outra causa. Você está comendo pouca fibra, né? Ingerindo água. Né? Se você não tiver uma ingestão de água, você não vai ter a hidratação do bolo fecal. Né? E daí, exitando todos esses problemas, você vai ter que fazer um exame específico de imagem para ver se você não tem nenhuma obstrução, algum pólipo, algo parecido. Perfeito. Tem mais? Vamos colocando uma atrás da outra? Na próxima, olha lá. Gabi, obrigada, beijo para você. Quais são os principais sintomas, então, da doença celíaca? Doença celíaca é a doença autoimune à proteína do trigo. Perda de peso, diarreia, crianças com baixo peso, baixa estatura, né? E lá no futuro, perda de massa óssea. E não dá só esse estufamento? Não, é o contrário. É o contrário. Você come, tem e diarreia. Passar mal.
Assim como quem tem intolerância também à lactose, doutora, é A parecido? intolerância à lactose é muito parecida com o glúten. Você vai fermentar, você vai passar das enzimas, aí como você não conseguiu digerir, as bactérias fermentadoras vão tentar suprir a necessidade, né, da sua digestão, e vão começar a produzir gases na tentativa de quebrar aquela molécula que você comeu. Aí distende. Aí se você tiver alguma reação autoimune na parede do intestino, ela pode se manifestar lá na sua cabeça, na ponta do seu dedinho, você pode ter dor no corpo todo. Que coisa. E intestino é um negócio que a gente tem que cuidar. Eu acabei de me recuperar de uma apendicite. Gente, intestino é um mundo. É um universo. Eu fui estudar, eu fiquei estudando, né, no pós, e que coisa interessante. Não só que a gente comenta aqui, que é o segundo cérebro e coisa e tal, mas tem relação com absolutamente todas as coisas. Está sendo cada vez mais sendo estudado a prevalência de doenças sistêmicas em relação à flora intestinal, principalmente diabetes e ganho de peso, obesidade. Para a gente encerrar, doutor, que eu já estourei tudo que podia, que não podia. Fermentação natural, mesmo usando farinha de trigo. Tem alguma diferença nesse caso? Porque o glúten também está ali. Aquilo lá é sintoma. Comeu, teve sintoma, se afasta. Então, o diagnóstico ele é clínico. Você fez qualquer tipo de uso de fermento, passou mal, se afasta. Quer ter certeza? Existem exames, mas o diagnóstico clínico ele é soberano. É verdade. Mesmo sendo o que dizem mais saudável a fermentação natural. Às vezes, eu quero fazer um teste. Tá bom. Faça o teste em casa, coma, determine, marque todos os alimentos que você não está tolerando bem, se afaste. Quer confirmar? A gente confirma com exames. Perfeito. Fechou com perguntinha? Olha lá. Precisa, não dá mais tempo. Ai, doutor, desculpa, preciso encerrar. Já levei bronca da Fuse. Eu vou embora, gente. Se me deixar aqui, né, não, menino? Se deixar, eu vou falar também o dia todo. Fica aqui, ó. Vou pegando o horário, que esse bate-papo eu acho fantástico e a gente sempre aprende. Vou deixar o seu Instagram, então, pro pessoal. Vai lá. Para quem quiser entrar em contato com o doutor, é o @doutorabreviado João Aguiar, tudo junto. @doutorabreviado João Aguiar, tudo junto, lá no Insta. Pode mandar mensagem, lá tem todos os contatos. Muito obrigada, doutora. Até a próxima. Sempre Adoro um prazer. sempre que você vem me ver. Também. Prazer nosso. Tchau, Até a tchau. próxima.